nós vamos falar sobre energias renováveis. Nós somos uma sociedade essencialmente energética. Então, para qualquer sociedade, para qualquer nação prosperar, ela precisa de uma grande oferta de energia per capita, energia para a indústria, para o comércio, para os serviços, para as residências, e ela precisa que essa energia seja a custos competitivos. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, se você estiver falando do custo da energia do Brasil hoje, nós temos um custo muito alto de aquisição. Então, nós tornamos uma sociedade essencialmente energética, a gente precisa de energia, oferta de energia per capita em grande quantidade para a indústria, comércio, serviços, residências, para que a gente tenha a condição de competir num mercado que é global. Então, se um resort no Nordeste, pagando a nossa conta de energia, ele tem um ticket mais alto, porque a energia custa mais cara, ele deixa de ser competitivo em relação a um resort, por exemplo, no México. Tá? Então, para a indústria, para a gente ter reindustrialização, a gente precisa de energia. E é lógico que é melhor se essa energia for de fontes renováveis, for uma energia essencialmente verde. Né? A energia é um fator tão importante que na geopolítica mundial ela ocupou o lugar de destaque. Então, se a gente for ver aí nas últimas décadas, aliás, desde a Revolução Industrial, carvão, petróleo, mas nas últimas décadas, todas as guerras praticamente foram por causa de energia. Tá? A forma de maior liquidez, facilidade de transferência, carvão, petróleo, gás, e sempre uma forma de comercializar, que a partir dos anos 70, em petrodólares. Então, esse foi o motivo das guerras nas últimas décadas. O Brasil é uma potência multienergética sustentável. Então, a gente tem grandes bacias hidrográficas, muita água, muito sol, luz e calor, tá? Ventos, terras férteis que transformam através da fotossíntese, né? E fazem que tudo aqui cresça numa velocidade maior. Então, as coisas aqui crescem mais rápido. Nós temos 14 milhões de hectares, 16 milhões de hectares. 14 milhões de hectares de cana-de-açúcar, 16 milhões de hectares de reflorestamentos, e tudo isso gera uma quantidade enorme de biomassa, além, é lógico, de cereais, biogás, petróleo, gás. Então, nós temos tudo em grande quantidade e podemos, através de conhecimento técnico, aplicar o que a gente tem e usar. As energias renováveis, principalmente, podemos considerar aí as hidrelétricas, solar, que além do fotovoltaico, que transforma luz em energia elétrica de forma direta, nós também temos a energia solar térmica e a heliotérmica. Temos a energia eólica, biomassa, biocombustíveis, biogás e outras formas que vão surgir, por exemplo, em outras, quando a gente for ver lá no ONS, a gente vê que já tem uma previsão. O que é isso? As tecnologias novas que vão chegar, como H2V. Para que o nosso sistema funcione, ele tem que estar interligado e a gente tem que ter essa interligação através das redes de transmissão de energia, conexão, né, para que os geradores conectem à rede e essa energia seja distribuída. E isso tudo faz parte da ONS, o Operador Nacional do Sistema. Né? Então, eu até diria para vocês que vale a pena depois vocês entrarem na ONS, verem o SIM, ONS e tudo que, todas as siglas, tudo que existe lá. Bom, nesse quadro aqui, esse quadro aqui é de 2018, mas ele tem uma previsão para 2023. Por isso que eu peguei ele. Por quê? Porque a gente consegue ver as coisas que cresceram e as coisas que decresceram e o que teria sido melhor acontecer, tá? Então, por exemplo, o operador, ele emite relatórios. Então, se vocês entrarem no site, começarem a se familiarizar com as siglas e tudo, vocês conseguem ver, porque isso é de acesso público. Então, ele emite relatórios diários e você consegue saber o que está gerando e qual a porcentagem da nossa geração é de cada tipo de fonte. Além disso, a gente precisa de ter um equilíbrio entre as fontes constantes,
e as fontes intermitentes. Então, por exemplo, energia solar é intermitente. Durante 7 horas a 7 horas e meia do dia, você tem energia solar. Depois, você não tem mais. A energia eólica também é intermitente, mas com um outro tipo de intermitência. E no constante, a gente tem a hidrelétrica, a gente tem todas as termoelétricas, então biomassa, termoelétrica a gás, nuclear, tudo isso é constante. E tem até formas de energia constante que eu acho que a gente deveria diminuir ao máximo ou até eliminar, como, por exemplo, geração a diesel ou carvão, tá? E depois eu vou explicar melhor um pouco sobre isso. Bom, então, a gente tem que ter uma escolha do que nós vamos aplicar hoje. A gente tem que aplicar aquilo que está à nossa disposição. Eu fiz aqui um quadro hipotético que é o seguinte: num determinado hospital, eles resolveram usar a energia solar fotovoltaica. Só que o sol, ele permite gerar energia durante 7 horas e meia, né? Então, durante os outros períodos, nós vamos precisar de outra forma de energia, né? Como se fosse uma emergência. Então, a gente pode gerar energia a carvão, a diesel, gás natural, gás, biomassa. A gente tem que escolher alguma coisa. O que é melhor para nós? O que custa menos? O que causa menos impacto ambiental? Bom, então, existem os acumuladores, as baterias, só que hoje, 2023, a durabilidade é pequena, então a vida de um acumulador seria em torno de 4 anos, uma bateria comum, 4 a 5 anos, bateria de lítio, 7 a 8 anos. A logística reversa é complicada, os passivos ambientais gerados são grandes. Então, hoje, a aplicação dessa tecnologia ainda é inviável, mas no futuro vão chegar novas gerações de baterias e daí nós vamos poder pensar nisso para armazenar energia, tá? Qual é a nossa escolha hoje? A gente tem que pensar o que existe agora para a gente poder aplicar, tá? Então, entre o que a gente tem hoje de constante e intermitente, a gente tem intermitente eólica e solar. A gente sabe que a gente precisa de ter 60% de constante para ter 40% de intermitente, e algumas coisas vale a pena crescer. Então, vale a pena crescer eólica e solar. Só que para a gente manter 40 e 60, vai ter que crescer hidrelétrica e vai ter que crescer termoelétrica. O que é melhor a gente evitar? Diesel. E o que seria melhor a gente eliminar? Carvão. Por quê? Se você for pensar numa geração a gás natural, uma geração a carvão emite 20, 25 vezes mais. Então, ela polui muito mais, ela gera muito mais gás de efeito estufa, ela gera muito mais partículas, material particulado. Então, vamos evitar o carvão, né? E o diesel? Quando a gente ouve falar em térmicas, no norte do país tem várias térmicas, eles falam térmicas. Na realidade, é uma quantidade enorme de geradores, uma bateria de geradores grandes, a diesel, um do lado do outro, gerando energia e conectando a rede. Aos poucos, esses geradores a diesel vão ser substituídos por geradores a gás natural, ou vão ser substituídos por termoelétricas, mini termoelétricas a biomassa. Então, nós vamos ganhar em qualidade, diminuindo o uso do diesel e aumentando o uso do gás natural. Dá para eliminar totalmente os combustíveis fósseis? Não. Vai faltar energia em vários lugares se a gente fizer isso. Então, se a gente pensar só em solar, eólica, né, e hidrelétrica, nós não vamos conseguir atender todas as necessidades da nação. Tem lugares que vão ficar sem energia, né? Bom, as energias sustentáveis, intermitentes, nós vamos ter a solar. A solar, ela não é só a fotovoltaica, como eu falei, a fotovoltaica transforma luz, luminescência em energia elétrica. Com a seguinte característica: ela precisa de muita luz e não pode ter temperaturas elevadas. Então, esse céu de outono muito claro e temperaturas de no máximo 21 graus é o melhor que tem para a energia fotovoltaica, né? Existem outros tipos, por exemplo, a energia termosolar, ela transforma o calor, o espectro de micro-ondas solares, em energia térmica.
Então, é para fazer o quê? Água quente, para banho, para cozinha, para cocção, até para a indústria alimentícia, cozinhas industriais e tudo mais. E a heliotérmica é uma termosolar concentrada. Ela transforma a energia térmica, concentra, através de espelhos parabólicos ou de outras tecnologias, e ela faz uma concentração tal que a gente atinge grandes temperaturas e consegue gerar energia elétrica através de turbinas. Então, aqui, nós temos aqui a fotovoltaico. Eu pus aqui essas imagens de usinas em cima de lagos, tá? Então, hoje, é uma grande vantagem você fazer usinas solares fotovoltaicas em cima dos lagos das hidrelétricas. Por quê? Porque mantém a temperatura mais baixa para o fotovoltaico, evita evaporação do lago da hidrelétrica, e você ainda pode usar da geração fotovoltaica e da geração hidrelétrica a mesma conexão, tá? Para conectar a rede. Então, nós temos hoje uma grande possibilidade de aplicar usinas solares fotovoltaicas. Então, 80% do mercado são usinas solares. Tanto a geração distribuída, GDMM, que micro até 5 megawatts, ou mini, de 5 a 75, como geração mesmo. E 20% das gerações vão ser pequenas. Então, 20% é residência, comércios, né? E esses segmentos, eles funcionam de forma diferente. Então, por exemplo, para você fazer uma usina solar fotovoltaica grande, você tem que estar perto da rede, você tem que ter conexão com a rede, você tem que ter subestação, você tem que ter como descarregar essa energia. Isso. Pessoas, para envolver a comunidade. Bom, e isso, vamos dizer assim, não é a realidade em todo o Brasil. Em alguns lugares a gente tem como fazer isso. Em outros, nós vamos ter que fazer usinas pequenas, porque nós não vamos ter subestações e nem como transmitir a energia. Enquanto não houver essa infraestrutura, a gente fica num compasso de espera para aplicar solar. Bom, a Absolar, ela prevê 40 gigawatts nos próximos 4 anos. E isso já está acontecendo, nós estamos instalando bastante. Bom, intermitentes, termosolar. Então, termosolar atende uma gama enorme de aplicações que precisam de energia térmica até 120 graus Celsius. Na Alemanha, por exemplo, existem cervejarias que funcionam 100% energia solar. Toda a parte térmica é termosolar e a parte elétrica é fotovoltaica. E no termosolar, chegando até 120 graus Celsius, atende 90% das necessidades. Quando ele precisa de um pouco mais de temperatura, ele tem um apoio a gás ou algum outro tipo de energia. Para vocês terem uma ideia, essa imagem aqui é a cozinha da Embraer. A cozinha da Embraer funciona com energia termosolar, tá? Nas intermitentes também, heliotérmica, essa foto aqui, ela é de uma usina em Pasadena, na América do Norte. Então, ela usa uma tecnologia chamada UHV, Ultra High Vacuum, que foi desenvolvida pelo Instituto Franco-Suíço CERN. Então, nessa tecnologia, eles conseguem aquecer um fluido térmico, que é água com alguns sais, até 650 graus Celsius, e também com uma relativa pressão que dá para você gerar vapor e usar turbinas para gerar energia. Então, turbinas a vapor. Aqui dentro deste tubo, é que aqui a gente acha que é pequeno, mas esse tubo é bem grande. Ele deve ter umas 20 polegadas de diâmetro ou mais. Esse tubo é de vidro. Dentro dele passa um outro tubo, onde passa o fluido térmico, que deve ter aí umas 4, 5 polegadas. Né? Entre o tubo de vidro e o tubo onde passa o fluido térmico, o ambiente é vácuo. Ele é vácuo por quê? Porque os espelhos concentram ali e não pode retornar. Os raios solares, eles não retornam no vácuo, eles só chegam, eles não voltam. Então, você concentra. Um outro tipo é esse daqui, que nós estamos vendo,
que tem vários espelhos que refletem num ponto e conseguem chegar a temperaturas de 1.000, 1.100 graus. Por exemplo, no Chile estão instalando uma usina heliotérmica desse tipo. Então, com essa temperatura 1.000, 1.100 graus, e com a diferença de pressão que ela causa, e com altas temperaturas, você move turbinas que fazem energia elétrica. Tá? Só para vocês terem um dado, é mais caro, demora mais para você fazer uma usina heliotérmica, só que ela capta em torno de 10 vezes mais por metro quadrado do que uma fotovoltaica. O problema aí é uma questão de tempo. Para você desenvolver uma usina dessa, você vai demorar 3, 4 anos. Uma fotovoltaica, entre você conseguir fazer o projeto, comprar, instalar, nós estamos falando em 6 meses. Então, por isso que hoje se usa muito fotovoltaico. Bom, sustentáveis, aqui o slide está errado, não é constante, é intermitente. Nós temos um grande potencial também para a energia eólica. Tá? E em 2012, 2013, o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com o BNDES e outros, eles fizeram um plano para localizar as montadoras de geradores eólicos no Brasil. Então, o que acontece? As maiores fabricantes de geradores eólicos estão no Brasil. E elas montam com conteúdo, né, que permite finalizar os equipamentos. Isso fez com que, naquela época, a gente gerasse mais de 65 mil empregos no setor eólico. Fabricação, instalação, manutenção, né? E a energia eólica tem crescido bastante. Né? Então, existem outras características que estão mudando, os geradores estão crescendo, estão ficando maiores, mas a gente tem hoje gerador nacional. Nós estamos vendo aqui um da WEG, né? Feito aqui no Brasil. Bom, constantes hidroelétricas. Nós somos o país que talvez tenha o maior potencial hidrelétrico para usar nas próximas décadas aí, talvez século, né? Então, hoje a gente gera quase 120 gigawatts de energia através das hidrelétricas. E a gente ainda tem pelo menos mais uns 350 gigawatts de forma muito conservadora para gerar energia hidrelétrica. Então, isso é um potencial que a gente deve administrar, porque é uma forma constante de baixo impacto ambiental. Né? Agora, é necessário rever a aplicação de alguns conceitos, então eu chamo aqui a atenção para o a fio d'água. Será que a gente deve aplicar esse conceito? Por quê? Nem sempre ele funciona bem. E a gente tem outros conceitos com reservatórios maiores, interanuais entre anos e intraanuais dentro de ano, que estocam a água. Então, não tem sentido você ter uma fonte constante se você não pode estocar a energia. Então, você estoca energia potencial e você usa para gerar energia. Né? Só para você ter uma ideia, Belo Monte, um exemplo que eu acho extremamente negativo no que diz respeito a hidrelétricas, é uma usina fio d'água. Ela custou 40 bilhões. Tá? Ela tem mais ou menos 11,3 gigawatts de turbinas instaladas. Se não me engano, são 18 turbinas. E ela hoje, ela não movimenta nem meia turbina. Tá? Então, uma coisa que custou 40 bilhões não trouxe para a nação brasileira de volta nada que correspondesse a esse investimento. Virou um elefante branco, lá na Volta Grande do Xingu. Está atrapalhando, inclusive, o criadouro de espécimes, a Volta Grande, insetos, aves, peixes, mamíferos, plantas. Né? Isso, a usina Belo Monte, ela causou uma série de impactos ambientais negativos, além de impactos sociais negativos. Então, a gente, quando faz uma hidrelétrica, a gente tem que pensar muito nas condições, tá? Para que ela seja aplicada e para que ela realmente reverta a favor da nação brasileira. Bom, reservatórios. Eu pus aqui esse slide, que não tem a ver com energias alternativas, mas tem muito a ver com reservatório, que é aquilo que
desculpa, que é aquilo que é polêmico nas hidrelétricas. Então, eu acredito que a gente deve, sim, usar reservatórios, tá? Então, aqui, esse exemplo aqui é do rio Jaguaribe. O rio Jaguaribe, ele foi intermitente, ele secava, ele ficava quase 2 meses sem água em vários trechos. E ele tornou-se um rio perene, com a adoção de vários reservatórios, açudes, a cada 50 quilômetros ao longo do curso do rio. Hoje, o rio Jaguaribe, ele é importantíssimo para a integração regional, tá? Para a economia daquela região e para aquilo que a gente, para navegação, turismo, irrigação e uma série de atividades que, se a gente não tivesse os reservatórios, o rio não existia. Então, essa área ela não teria se desenvolvido como desenvolveu, né? Então, existem muitas matérias jornalísticas. Eu mesmo já vi na televisão, no Repórter Eco, já vi no Fantástico, um especialista norte-americano falando que os lagos das hidrelétricas, os reservatórios, eles geram gases de efeito estufa. Realmente é verdade. Mas só que a gente precisa de observar bem e fazer uma reflexão mais profunda e entender a relatividade que existe nessas verdades. Por quê? Quando você fala de um lago de uma hidrelétrica, por exemplo, se você pegar o lago de Itaipu, ele vai representar, perante ao tamanho da floresta amazônica, 0,2% da área da floresta. A floresta amazônica, ela alaga, ela tem cheias e vazantes. Isso, nós temos ciclos diferentes, semestrais, anuais, bianuais, de 7 em 7, de 8 em 8 anos. Os ciclos maiores chegam a alagar 17% da área da floresta. Então, 0,2%, perto de 17%, é muito pequeno. Mas mesmo se você pegar os menores ciclos, que alagam 4%, 5%, e ver o que eles geram de metano, de gás de efeito estufa, relativamente ao lago de uma hidrelétrica, é desconsiderável. O lago de uma hidrelétrica não gera essa quantidade. A própria floresta amazônica gera gases de efeito estufa. Se você for pegar outros biomas, como Pantanal, alaga 35%. Então, a gente precisa de compreender bem as coisas e ter pesquisa e desenvolvimento que nos digam o que a gente pode aplicar, onde a gente pode aplicar e como. Tá? Bom, energias sustentáveis, constantes, biomassa e biogás. O biogás, ele é uma concentração de metano e outros elanos, além de outros gases que não são bons, que a gente tira do biogás. Tá? Então, o biogás, quando você gera o biogás, se você fizer uma concentração de metano de biogás, você consegue comparar ele ao gás natural em porcentagem de metano e até reinjetar ele na rede de gás natural. Então, nós temos uma série de atividades no Brasil. A principal é o setor sucroalcooleiro. Tá? O setor sucroalcooleiro hoje, ele funciona a biomassa, ele queima o bagaço. Mas existe uma forma de você aumentar a geração do setor sucroalcooleiro. Em vez de você queimar o bagaço, você simplesmente fazer explodir a cana, fazer uma vista explodida, você pega aquilo que precisa para fazer açúcar e álcool, e o resto, bagaço, vinhaço, uma série de outras coisas, você coloca num biodigestor anaeróbico e faz biogás e faz fertilizante bioorgânico. Quando a gente mudar e quebrar esse paradigma, mudar da queima do bagaço para o biogás que vem da cana, nós vamos aumentar a geração do setor em 35%. Então, isso vai ajudar bastante. Tá? O próprio biogás, se a gente for pensar em todas as atividades que a gente tem no Brasil, suinocultura, avicultura, fecularia, vinícolas, até mesmo o lixo urbano, o RSU, a fração orgânica do lixo, tudo isso a gente pode colocar num biodigestor anaeróbico e gerar biogás. Tá? E nós vamos gerar gases, né? Então, o principal é metano, CH4, mas todos os elanos, C2H6, C3H8, né?
Então, o biogás costuma atingir de 68% a 70% de metano e ele tem outros elanos. Com esse biogás, a gente pode fazer energia. A gente pode fazer energia até num gerador a motor, tá? Um gerador a biogás. Ou a gente pode simplesmente fazer vapor e tocar uma turbina. Depende muito do tamanho da coisa. Eu diria para vocês que no Brasil inteiro, em todas as cidades, dá para fazer biogás. E em todas as atividades que a gente tem aí no campo, principalmente suinicultura, avicultura, a gente tem um potencial enorme de biogás. O tamanho desse potencial é o seguinte: a gente pega todo o gás natural que tem nas nossas bacias, né? E a gente pega esse gás natural e traz para o continente. O biogás que a gente tem aqui corresponde a 50% desse gás natural. Então a gente multiplica por 1,5 vezes, né? E além da gente fazer o biogás, na biodigestão anaeróbica, a gente faz uma quantidade muito grande de fertilizantes bioorgânicos. Aquela compostagem caseira que você faria, você está fazendo lá no biodigestor, só que a quantidade é enorme, é uma escala industrial grande. Então você faz centenas, milhares de toneladas por dia, dependendo do tamanho do biodigestor, né? Biomassa. Bom, nós temos uma quantidade enorme de biomassa a ser aproveitada. Então, quando a gente fala nos nossos reflorestamentos, na hora que você tira a floresta e usa o núcleo da floresta para fazer celulose, sobrou 35% da floresta em forma de biomassa. Cascas, cavacos, maravalhas, galhos. E na indústria madeireira, toda a serragem. Então, tudo isso tem reaproveitamento energético, né? Então, você pode simplesmente picar e usar em termoelétricas ou em atividades industriais, como, por exemplo, cerâmica estrutural, fornos tipo abóboda, ou você pode fazer pellets ou briquettes. Os pellets, eles estão, esse daqui que você está vendo aqui, na mão do cara, é um pellet, ele tem 6 milímetros de diâmetro, tá? E o briquette é maior, ele tem mais ou menos 30 milímetros de diâmetro. E isso daqui, a Europa está louca para comprar, eles consomem muito. Não temos produção suficiente ainda para exportar em grande quantidade. E eu também não sei se é melhor a gente exportar ou se é melhor a gente usar aqui mesmo, tá? Aqui, vocês estão vendo, isso daqui é biomassa picada, tá? Então, tudo isso é um potencial enorme. Quando você imagina que nós temos 16 milhões de hectares de reflorestamento, imagina o tamanho desse potencial. Além disso, tudo que tem casca, por exemplo, babaçu, castanhas, na extração disso, se você pegar a caçapa, a casca, você usa isso para transformar em energia. Então, você vai ter uma indústria que vai pegar castanhas, vai tirar a castanha daquela caçapa, vai beneficiar e vai embalar. Essa indústria ela pode funcionar praticamente com as caçapas, tá? Você tira as castanhas, as caçapas, você produz energia térmica, energia elétrica, né? Cascas de babaçu, por exemplo, o IPT, desde os anos 70, tem lá arquivados vários projetos para casca de babaçu. Um deles para fazer coque metalúrgico com casca de babaçu, para fazer aço especial, porque tem um grau de inchamento altíssimo, o carvão feito, o coque feito através de casca de babaçu. Nós não estamos aproveitando isso, a gente está simplesmente deixando apodrecer no meio do mato, tá? Então, eles recolhem o babaçu, as cascas ficam lá, a gente teria que bolar um tipo de sistema melhor para conseguir recolher isso teria muita utilidade, né, de forma sustentável para fazer outras coisas, né? Uma outra forma também, isso aqui existe muito na Espanha, são pequenas termoelétricas que elas funcionam com energia heliotérmica e a biomassa, ou biogás e heliotérmica. Então, essa tecnologia, eu acredito que a gente deveria investigar e desenvolver para aquilo que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então, eu acabei de falar lá de castanhas. Podemos misturar uma termoelétrica
com as cascas das castanhas, junto com uma heliotérmica, e gerar muito mais energia, térmica e elétrica, né? Bom, eficiência energética. Os projetos de eficiência energética, conforme vão surgindo novas tecnologias e máquinas mais eficientes, as empresas elas podem ir substituindo equipamentos antigos por equipamentos mais eficientes. O tamanho desse bolo é de 6,5% a 10% do que a gente tem usado de energia em todo o Brasil. Então, na pior das hipóteses, 6,5% sobre 176 gigawatts é uma usina do Porto de Tucuruí, 8 gigawatts. E isso, nós vamos conseguir essa eficiência através de equipamentos mais eficientes, equipamentos de climatização, condicionamento, equipamentos de luminotécnica. Hoje, por exemplo, se usa muito LED, né? Bombas, motores com variação, né? E com controles que tornam esses equipamentos mais eficientes, e também todos os eletrodomésticos que a gente possa vir a consumir, a gente deve sempre buscar aquilo que nos traz eficiência energética. Existem, inclusive tecnologias para você ter eficiência energética em hidroelétricas. Então, existem sistemas para você monitorar uma usina hidrelétrica e você controlar a vazão. Existe um sistema que lê a vazão através de ultrassom, né, dos canais de alimentação das turbinas, e você sintoniza as turbinas de tal forma que elas geram mais energia gastando menos água. Então, os trabalhos que já foram feitos para esse tipo de eficiência, eles conseguiram mostrar que de 3,5% a 5% de eficiência você pode encontrar numa hidrelétrica, dos tipos de hidrelétricas que a gente tem no Brasil, que usam turbinas Francis ou Kaplan. Tá? Bom, passivos ambientais. Uma coisa que a gente precisa de compreender é o seguinte: não existe forma de geração de energia sem gerar passivos ambientais. Todas as formas geram mais ou menos passivos ambientais. Então, muita gente às vezes pensa, a energia eólica não gera nenhum passivo ambiental. Gera, né? Porque os materiais constitutivos que fazem as hélices, os hubs, as nacelles, eles são materiais termofixos, não recicláveis. Então, se você pegar uma prancha de surf, ela é feita com poliuretano, é um núcleo de poliuretano com uma casca de fiberglass. Uma hélice de um gerador eólico, ela usa essa mesma tecnologia. Esses materiais não são recicláveis. Tá? Então, se você pegar um gerador eólico, o mais comum que a gente tem, que é um gerador de 1,5 mega, e ver o número de geradores que a gente tem, que está chegando em quase 20 mil geradores, distribuídos em vários parques eólicos, cada gerador daquele, ele corresponde aí a mais ou menos 6 mil pranchas de surf. Tá? Se você pegar as hélices, o hub, a nacelle, e corresponde a uma quantidade que a gente teria aí um cemitério daqui a 25, 30 anos para fazer logística reversa, da ordem de 400 milhões de pranchas de surf ou alguns bilhões de toneladas de material não reciclável. E qual é a solução que foi encontrada? Eles vão moer isso, porque isso não é reciclável, vão fazer uma espécie de um talco industrial, e isso vai ser carga no concreto, nas obras de infraestrutura. É uma solução. A única coisa que eu questiono é o seguinte: ninguém falou quem é que vai pagar essa conta. Tá? Então, hoje, quem está fabricando os geradores, quem está gerando energia nesses parques, vendendo energia, tendo lucro, qual vai ser a participação deles nessa logística reversa? Ninguém falou ainda. Bom, os módulos fotovoltaicos. Os módulos fotovoltaicos, eles contêm metais pesados, assim como tudo que a gente tem que eletrônico, nosso telefone celular, nosso computador, né? Então, os módulos fotovoltaicos, eles contêm metais pesados. São pouquíssimas gramas por unidade, mas como a Absolar falou, a gente vai ter aí, nos próximos 4 anos, a instalação de 40 gigawatts.
Então, isso vão virar centenas de toneladas de metais pesados. Quando que isso vai acontecer? Quando a gente tiver que fazer a logística reversa desses módulos fotovoltaicos. Eles vão durar entre 25 a 30 anos. Ou seja, no futuro, nós vamos ter que cuidar disso. Então, ele está gerando um impacto ambiental. Como eu falei antes, os reservatórios das hidrelétricas, eles produzem gases de efeito estufa, CH4 e outros elanos. Mas quanto isso significa relativamente? Dependendo da região, dependendo do bioma, aonde você está instalando a hidrelétrica, né? Além do que é o seguinte, o lago da hidrelétrica, ele gera mais no começo, e depois ele vai decaindo. E uma floresta, que tem cheias e vazantes, ela está sempre gerando. As árvores da floresta estão sempre gerando. Então, apesar da gente se preocupar com gás de efeito estufa, CH4, a gente tem também que se preocupar com as emissões de CO2. E as emissões de CO2, elas vão vir através de outras formas de geração, tá? Então, a gente precisa de compreender e de ter pesquisa, desenvolvimento focado em solucionar e em aplicar as tecnologias que a gente tem à disposição da melhor forma possível. Nas termoelétricas, tem geração de fumaça, material particulado, tem necessidade de filtros. E como eu já falei lá no começo, uma termoelétrica a carvão, lá em Santa Catarina, ela está emitindo 20, 25 vezes mais material particulado e outras coisas em relação a uma termoelétrica a gás natural, né? Então, a mudança de tecnologia, retrofitar essas coisas que são a carvão, deveria ser uma prioridade. A gente deveria sair fora disso, né? E nas termonucleares, as termoelétricas nucleares, elas talvez sejam as mais eficientes, que menos gerem passivos ambientais. Só que tem uma coisa chamada rejeitos atômicos. Então, o manuseio desses rejeitos é complexo, deve atender uma série de normas, né, procedimentos, isso custa caro, e a gente não pode, de forma nenhuma, deixar de fazer nenhum desses procedimentos. Então, no passado, a gente já teve estocado em bairros, dentro da capital do estado de São Paulo, né, bairros grandes hoje, armazéns enormes estocando rejeitos atômicos, né? Eu acho que isso não pode acontecer, e a gente tem que, se for usar energia nuclear, desenvolver todos os procedimentos para que esses rejeitos atômicos sejam manuseados e estocados da forma correta, tá? Bom, posto tudo isso, eu acho muito importante esse slide. P&D soberana. A gente tem que aplicar o verdadeiro conhecimento. Então, nós diminuímos muito as nossas pesquisas e desenvolvimento, né? Por exemplo, até a Dilma, a gente chegou em 1,1% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Começou a cair no Temer, terminamos o governo Bolsonaro com 0,3% do PIB. Só que o nosso PIB caiu de 2011 até o fim do governo Bolsonaro quase 40%. A gente encolheu. Se a gente for ver o PIB em dólar, dados do Banco Mundial, em 2011 o nosso PIB era 2,62 trilhões de dólares. Hoje ele não chega a 1,7 trilhão de dólares. Então, nós diminuímos muito. Se a gente for comparar com a Alemanha ela investe 3,5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. E hoje, 2023, o PIB da Alemanha é o dobro do PIB do Brasil, né? Essa diferença já foi menor em 2000. Hoje é o dobro. Então, se você fizer uma conta rápida, a Alemanha aplica 35 vezes mais recursos do que o Brasil em pesquisa e desenvolvimento. E quem é que tem mais o que pesquisar? Mais biodiversidade, mais florestas, né? Quem é que tem mais assuntos a serem desenvolvidos? É o Brasil. E nós estamos aplicando pouco. A gente tem a Embrapa, a gente tem a Agroceres, a gente tem coisas excelentes, a gente tem as universidades, mas a gente precisa de se voltar para a pesquisa e desenvolvimento soberana, porque a gente tem que dizer qual é a tecnologia que nós vamos usar aqui. Não é para um cara lá do outro lado do mundo vir vender a tecnologia dele
e fazer a gente comprar, porque o interesse deles é vender aquilo que eles já têm. São aquelas pás das usinas eólicas, aquilo já está desenvolvido. Aqui no Brasil, com todas as fibras naturais que a gente tem, com todas as resinas biodegradáveis, bioassimiláveis, a gente pode fazer aquilo usando aquilo que a gente tem na nossa biodiversidade, desenvolver novos materiais para uma nova geração de geradores eólicos ambientalmente amigáveis, muito mais do que o que existe hoje. E quem é que está fazendo isso? Ninguém. Né? Existe um desenvolvimento de uma bateria de grafeno, que ela vai... O tamanho dela, em relação à bateria de lítio, vai ser 4 vezes menor e ela vai armazenar 4 vezes mais, 16 vezes mais eficiente. Isso é projeto de um engenheiro brasileiro. Estão investindo no projeto do engenheiro brasileiro, professor da USP, da FEI? Não. Então, pesquisa e desenvolvimento soberana é uma coisa que a gente tem que conquistar. Se a gente não conquistar isso, não vem o resto. Né? Bom, então eu vou aqui, o último slide, eu acho muito importante, que eu faço uma comparação aqui, modelo Estado versus iniciativa privada. Hoje nós temos um modelo que foi privatizado na nossa geração, distribuição de energia, que diz o seguinte: as empresas que trabalham com energia, elas têm lucro, né? E a energia aqui está custando caro. E as empresas privadas, grande parte delas são empresas privadas que vêm depois, indústrias, comércio, serviços, elas têm uma energia muito cara. Então, se a gente comparar com o Canadá tem 47 milhões de habitantes e gera quase a mesma coisa que a gente em gigawatts no sistema deles. E a base lá é 100% estatal. A maior empresa de energia do mundo é a Hydro-Québec, do estado de Quebec, é estatal. Ela tem a função de fornecer energia competitiva. Para quê? Para que as empresas que são privadas lá de Quebec sejam muito competitivas. Né? Então, se a gente for comparar com o que a gente tem, o Canadá hoje ele gera 4,3 a 4,4 vezes mais energia per capita. E a energia lá custa de metade a 1/5 em relação à nossa. Então, eles são mais competitivos. Tá? Por quê? Para você ser competitivo, para você ter indústria, por exemplo, você tem que ter energia custando pouco. Você tem que ter uma logística muito eficiente. Você tem que ter formação, educação. Eles estão na frente. A gente não pode deixar que esse gap aumente. Por quê? Senão nós vamos deixar de ter indústria, não vamos ter indústria nenhuma, e nós vamos ser simplesmente um fazendão exportador de commodities agrícolas e minerais. Pior ainda, minerais é um buraco que a gente exporta. Nós vendemos 80 milhões de toneladas ou mais de manganês, minério de ferro, gusa, para a Índia, China, Coreia do Sul, Japão se industrializarem, e aqui nós estamos fechando as nossas indústrias. Então, a gente tem que reverter esse processo, e eu creio que nós temos condição de ter uma reindustrialização verde, com energia renovável, e aproveitando o máximo dos ativos naturais que a gente tem de forma sábia, através de pesquisa e desenvolvimento soberana. A gente pode aplicar isso. Para o Brasil se reindustrializar, ele tem que abrir um novo portal de competitividade. E quando eu falo em reindustrializar, todos os tipos de indústria, inclusive aquela indústria que vai transformar os ativos naturais, a nossa biodiversidade, em produtos que o mundo quer comprar. Tá? Então, a gente precisa trabalhar em prol de uma reindustrialização verde, e energia alternativa, energia renovável, tem tudo a ver com isso. Nós precisamos de energia barata, logística eficiente, aplicar o nosso conhecimento, pesquisa e desenvolvimento. O dia que tudo isso chegar e a gente tiver gestão sobre isso, nós vamos mudar a nossa realidade. Tá? Bom, o que eu tinha para contar para vocês é isso.